deste 19 de março de 2018. Ato da sessão anterior, aprovado. Na ordem administrativa, queremos dar as boas-vindas ao juiz Glauber Alves, que retorna ao nosso convívio depois de um merecido gozo de férias, né? Ele não vai nem fazer um relatório de onde esteve, ele foi longe, eu sei que ele foi longe, né? Tá certo, doutor. Férias é para a gente usufruir mesmo e para ir bem longe, para bem longe, né? Sair da rotina. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Viu? E tivemos aqui o privilégio da sua ausência de conviver também com o doutor Almiro, duas personalidades que a Justiça Federal faz integrar aqui o TRE. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que falo por todos. Obrigado, obrigado. Alguma outra proposição, qualquer dos senhores? Não tenho. Tenho certeza que todos, principalmente na hora do lanche, vão dar as boas-vindas, né? Senhor presidente, mas só fazer um registro, que na sexta-feira passada, por iniciativa da OAB e da Instituto de Direito Eleitoral, foi lançado o projeto Celinas. Já tinha sido até destacado na Corte, Vossa Excelência até convidou todos os membros. E o meu registro é no sentido de destacar a participação da doutora Cibele Benevides naquele evento. Eu estava lá como representante da Corte Eleitoral e a doutora Cibele, procuradora regional eleitoral, fez uma brilhante palestra lá, nos brindou com dados muito relevantes sobre a atuação do Ministério Público Federal nesse papel, nesse fortalecimento da participação feminina na política. Então, registrar, primeiro, a grandeza e o brilho do evento e da palestra da doutora Cibele naquela oportunidade. Doutora Cibele sempre nos brindando aí com seus ensinamentos, né? Palestras, livros, enfim, muito bem. Senhor presidente, também eu gostaria de aproveitar e dar as boas-vindas aos alunos do curso de Direito da UFRN, né? Iria fazer. Que aqui estão, o professor Eric, que sempre traz os alunos aqui, saudá-los todos. Queremos, em nome deste TRE, dar boas-vindas à turma de doutorandos aí, né? Nono período, parece, né? Nono período, não é? Do curso de Direito da UFRN, não é? Juntamente com o professor, nosso amigo, nosso colega aí, doutor Eric Pereira, está ali escondido ali, né? Mas ele não tem como se esconder, não é? Não tem como se esconder. O doutor Eric é do nosso convívio, da nossa amizade e, melhor do que eu, vocês sabem, é um excelente professor. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, não é? Eu fui informado que é da disciplina Organização e Funcionamento do Poder Judiciário, não é isso? Muito bem. Nós queremos reforçar aqui o convite que recebemos do Ministério Público Estadual para o segundo curso, Constituição e Eleitoral, o desafio das eleições de 2018, que terá lugar no dia 26 de março, a partir das 8 horas e até às 17h30, no auditório da Smarne, e que será ministrado pelo doutor José Jairo Gomes, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e detentor de um currículo muito vasto, muito conhecido na seara também do direito eleitoral. Procurador da República e procurador junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Primeira Região do Distrito Federal. 26 de março, na Smarne, as inscrições estão abertas. Também recebemos, já falamos aqui, mas apenas renovando, que acontecerá em Belo Horizonte, nos dias 19 e 20 de abril do corrente, o segundo Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral. E, para aqueles que tiverem interesse, pode se dirigir ali à chefia de gabinete, terão maiores informações. Recebemos também, e esta foi hoje, esse é um novo, um convite para o 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que acontecerá na cidade de Curitiba, nos dias 13, 14 e 15 de junho, no auditório da pós-graduação da Universidade Positivo, em Curitiba. O encontro reunirá ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e outros operadores do direito eleitoral, bem como advogados, juízes, promotores e professores, para um público estimado de 1.000 congressistas.
Esse é muito bom. Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Os dias. Dias 13, 14 e 15 de junho, em Curitiba. E mandaram um convite para o presidente e o vice-presidente. Convite gratuito para o presidente e o vice-presidente. De graça até a injeção da testa, né? Não havendo mais nada na ordem administrativa, vamos para a ordem jurisdicional, para a nossa pauta. É o recurso eleitoral 173/75 de Pilões, 41ª Zona Eleitoral, Alexandria, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, a ação de investigação judicial eleitoral, pedido de cassação, onde é recorrente o Ministério Público Eleitoral e recorrido Cícero Sabino Neto. Tem mesa, Excelência? Tem mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra para relatar. O Ministério Público recorre da decisão do juiz da 41ª Zona, que Não julgou, há pedido de sustentação oral, né? Não. que julgou improcedente a pretensão formulada na ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada por abuso do poder político em desfavor de Francisco das Chagas de Oliveira Silva, então prefeito do município de Pilões, e Cícero Sabino Neto, candidato a prefeito nas eleições municipais de 2016 naquele município. Em suas razões, aduziu que a pintura do muro da escola municipal com as cores do candidato indicado pelo prefeito para sua sucessão configurou propaganda subliminar custeada com recursos públicos municipais, o que acarretou vantagem promocional excessiva à campanha do candidato Cícero Sabino. Contra razões apresentadas e com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral levantou questão prejudicial, opinando pela extinção do feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, segundo do Código de Processo Civil, face à consumação da decadência do direito de ação por parte do ora recorrente, o qual não diligenciou no tempo e modo oportunos para integrar no polo passivo da demanda o candidato a vice-prefeito. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode votar. Presidente, eu estou trazendo a primeira a debater a questão prejudicial suscitada pela Procuradoria, no que diz respeito à ação sem integrar no polo passivo o candidato a vice-prefeito. E, por isso, me parece que a matéria já é pacificada na Justiça Eleitoral e assim também nesta Corte, de que a ação que visa a cassação da chapa majoritária tem que incluir o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito. No caso dos autos, apenas o candidato a prefeito foi demandado na ação. Tanto é que a Procuradora Regional Eleitoral é quem suscita a questão prejudicial. E, senhor presidente, citando a jurisprudência a respeito, inclusive, anunciado 38 da súmula do TSE, em que diz, nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsorte passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Mas não bastasse isso, é que não cabe também sanar a irregularidade, porque o prazo para a ação dessa natureza já passou. Então, não caberia agora constatado determinar que o Ministério Público de primeiro grau, que é quem demanda, promovesse a integração ao processo do candidato a vice-prefeito. E, por essas razões, com os demais fundamentos que constam do voto, eu estou votando por acolher a prejudicial de decadência e declarar extinto o processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 487, segundo do Código de Processo Civil, conforme o requerido pela Procuradora Regional Eleitoral, senhor presidente. Eu indago, senhores jogadores, se há alguma divergência. Senhor presidente, eu gostaria de indagar do eminente relator se houve o requerimento na inicial para a inclusão do vice-prefeito no polo passivo. Não exatamente isso, tanto é que em nenhum momento se questionou que aí teria havido falha
no processamento, que eu acho que é o pensamento de Vossa Excelência, é isso, né? Se houve falha no processamento, seria a hipótese de anular o processo e retornar para a formação do processo. Não é o caso, doutor Glauber. A demanda, a representação é justamente apenas contra o candidato a vice-prefeito e o então prefeito. Ele demanda só contra os dois e não pede a citação. Aliás, eu retifico o que disse, que a representação é formulada pelo candidato e não pelo Ministério Público. A retificação que faço é essa. Não foi o Ministério Público, em primeiro grau, que promoveu a ação. Foi um candidato aqui, Ilan Alisson Ferreira. Ok, senhor presidente. Eu agradeço o esclarecimento do eminente relator. Essa matéria não ter sido ventilada na primeira instância. Inclusive, passou despercebida pelo crivo da sentença. Tudo. Só no segundo grau que a Procuradoria Regional Eleitoral... Exatamente. O processo tramitou sem ninguém fazer referência ao vice-prefeito. Todos anuem o voto do relator? A unanimidade dos termos de voto do relator. Agora nós temos uma série de alistamento eleitoral. Até o final, é só um alistamento eleitoral. Eu tenho 4, né, presidente? Desembargador Ibanez tem 4, todos da 37ª zona, não é? De Mas Patu. são situações diferentes, gente? Apenas alguns detalhes que eu vou Detalhe, explicar, né? os detalhes só, senhor presidente. Então, só para chamar a excelência, é o recurso eleitoral 602/97, de Rafael Godeiro, 37ª zona eleitoral, Patu, onde é recorrente Edson Benigno de Oliveira. Depois o recurso eleitoral 598/60, da mesma zona eleitoral, onde é recorrente Sávio de Almeida Jacome. E o recurso eleitoral 596/90, todos até agora da mesma zona, agora só muda os recorrentes Vitória Raíssa Oliveira da Silva e, finalmente, um último que é onde é recorrente Maria Ivanilda Cortez Nogueira. Vossa Excelência tem a palavra. Pois bem, presidente, todos eles discutem a questão do domicílio eleitoral naquela localidade. No primeiro, o 602, que é de Edson Benigno de Oliveira, o recorrente apresentou vários documentos em nome de parentes, como forma de comprovar seu domicílio eleitoral no município de Rafael Godeiro, tais como fatura de energia elétrica em nome do tio, certidão de óbito do avô, declaração de ITR de imóvel da avó, também do avô, desculpe, ficha de sindicalização do pai. Tá? Então, em todas as diligências, em relação a ele, não há comprovação. Há, sim, indicação de que ele reside em Mossoró. E, por essa razão, senhor presidente, eu estou a concordar com o opinamento aliás, em dissonância com o parecer da Procuradoria, para desprover o recurso, senhor presidente. Neste primeiro. Algum pedido de esclarecimento? Pois não, Excelência. Só anotar a minha divergência. A divergência, Vossa Excelência, já conhecida diverge, pela... né? No meu caso, senhor presidente, como está comprovado o vínculo familiar, eu faço a ressalva do meu ponto de vista pessoal, mas acompanho o entendimento da... Então, por maioria, né? A divergência só do doutor André, não é a ressalva pessoal do doutor Vladimir Capitano. Pois não, Excelência. Segundo. No segundo, que tem como recorrente Sávio de Almeida Jacome, o eleitor apresentou documentos em nome de parentes de sua esposa, como forma de comprovar seu domicílio eleitoral. Não é comprovante em nome da esposa. Se fosse, eu estaria a concordar com ele. É em nome de parentes da esposa. E, assim, agora, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu voto por desprover o recurso. Sem divergência? Com o relator. Não. A unanimidade dos termos do voto do relator. Terceiro, Excelência. Terceiro é Vitória Raíssa Oliveira da Silva. Neste, ela apresentou cópia de fatura de energia elétrica em nome de terceiro, certidão de casamento de seus avós, lavrada em Rafael Godeiro,
títulos eleitorais de sua mãe e de seus avós, no município também de Rafael Godeiro, e carteira sindical de sua avó, no município de Rafael Godeiro, inclusive constando como endereço o sítio Trincheiras, mesma localidade indicada pela eleitora como seu domicílio. Então, aqui nós vemos que o vínculo seria com dessas pessoas, né, Então, temos aí os pensamentos de Dr. André, que faz a relação do vínculo familiar nesse grau. Eu faço no grau mais próximo, então, pequena divergência aí. E a conclusão, senhor presidente, é que, em dissonância com o parecer, eu estou votando aqui por prover o recurso. E, nesse caso, como essa documentação que eu considero interessante, né, aí eu estou votando diferente do voto anterior, considerando que há essa demonstração. E é menor também. Porque né? a eleitora, justamente, também. né, porque por conta da idade da eleitora. Então, no caso dela, ela não teria independência para A presunção que a relação reside diferente. Pronto, doutor Vladimir complementa as razões aí. Eu resumi Todos demais. anuem o voto do relator? Com o relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. E o último de Maria Ivanilda Cortes Nogueira. A eleitora apresenta cópia de fatura de energia em nome de terceiro, certidão de casamento de seus pais e sua, lavrado no município de Patu, como forma de comprovar. Na diligência, a eleitora não foi encontrada. Na primeira vez em que a oficial de justiça se dirigiu ao endereço, foi apenas informado por sua prima que ela reside no local. E em segunda diligência, conforme informações colhidas no local pelo senhor Torquato, foi certificado que a eleitora estaria na cidade de Natal. Veja que ela estaria na cidade de Natal. Então, eu estou, com base nessa documentação apresentada, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria, voto por desprover o recurso da eleitora, senhor presidente. Alguma divergência? Não, nesse caso não. Eu creio que ela não comprovou nenhum vínculo familiar que ela alega. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora, também alistamento eleitoral da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, é o recurso eleitoral 16641, da 30ª Zona também eleitoral de Patu, onde é recorrente Alexandre Pereira Barbosa. E também, ainda da relatoria do juiz Gustavo Smith, o recurso eleitoral 59338, onde é recorrente Francisco Lima de Souza. Os dois de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O processo já identificado, o 16641, tem como recorrente Alexandre Pereira Barbosa e se dirige contra a decisão do meritíssimo da atual 37ª Zona, Patu, que indeferiu o seu pedido de transferência. Alega, em sede recursal, que reside no endereço indicado no RAI, possui familiares e desenvolve atividades lá naquele município de Rafael Godeiro. Junta cópia do Cadastro Nacional de Usuário do SUS, contendo o mesmo endereço constante do RAI, e cópia de prontuário de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Rafael Godeiro. O juiz eleitoral manteve o indeferimento e a Procuradoria Regional Eleitoral, no âmbito desta Corte, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Nesse caso aqui, senhor presidente, já passando ao voto, Pois não. eu estou encaminhando o meu voto no sentido de deferimento, de acolher o recurso, e digo por quê. Resumidamente, o voto está disponibilizado para todos os senhores, e aqui o que acontece é que, além dele ter juntado a documentação que eu já me referi, consta nos autos uma certidão lavrada pelo oficial de justiça daquela zona, que narra que, embora não tenha localizado o eleitor no momento em que foi fazer a sua diligência, mas que, em depoimento dos vizinhos, foi declarado que ele ali reside. Também, os prontuários e documentos que foram juntados demonstram que a unidade básica de saúde atendeu o recorrente, pelo menos, de 2014 e 2015, de modo que
também confiram a validade desse documento. E desse modo, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto pelo provimento do recurso, reformando a sentença para deferir o pedido de transferência de Pedro Eufrásio, desculpe, o nome aqui eu preciso retificar, para deferir o recurso Pedro Fernandes de Queiroz Júnior. de Alexandre. Desculpe, Alexandre Pereira Barbosa. O Pedro Fernandes é o advogado. E Alguma- voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento, alguma divergência? Senhor presidente, só fazer uma observação. Como regra, nos processos que tenho relatado... O seu microfone parece estar Porque desligado. está com um problema no microfone. O só fato de ter cartão do SUS naquela localidade e atendimentos na unidade de saúde, eu não tenho reputado como suficientes para demonstração do vínculo. Só que no caso relatado pelo Dr. Gustavo, além desses dois elementos, A há o certidão. terceiro, que é a certidão do oficial de justiça, que não obstante não ter tido encontrado o eleitor no local, mas os vizinhos afirmaram que aquela pessoa reside naquela residência. Então, nesse contexto, e a gente tem emprestado validade dessas certidões no sentido oposto, é natural que também emprestemos no sentido de comprovar a residência com os depoimentos dos vizinhos. Então, nesse sentido, com esse esclarecimento, para que isso não gere repercussão em processos em que apenas o atendimento na unidade de saúde exista, eu acompanho o relator. Todos acompanham o relator? Excelência, só Pois para corrigir que foi em dissonância, Em dissonância, né? Que está aqui no parecer, no voto escrito, está em consonância, É só para corrigir isso. Em dissonância. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. O segundo, excelência, também de vossa relatoria, é o 593, onde é recorrente Francisco Lima de Souza. Certo, senhor presidente. Aqui também se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de transferência e o recorrente alega que tem patrimônio familiar, se é objeto de partilha no futuro, diz que interpõe um recurso genérico, mas diz que tem essas ligações patrimoniais, afetivas e comunitárias com o município. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. De fato, senhor presidente, neste caso aqui, o voto está disponibilizado e eu estou encaminhando em consonância com o Ministério Público pelo desprovimento do recurso, porquanto as provas aqui carreadas não demonstram de forma alguma vínculo residencial. Inclusive, a pessoa que reside no imóvel onde ele declarou no RAI, ele não foi encontrado por duas vezes, em ocasião de duas diligências, e numa delas a pessoa que ali foi encontrada disse que sequer o conhecia. Então, além do mais, a pesquisa promovida pelo Ministério Público, ela demonstra um endereço diverso. Então, com essas considerações, resumidamente, senhor presidente, eu estou encaminhando pelo desprovimento do recurso. Alguma divergência? Só esclarecendo que, como você quer comprovou o alegado vínculo familiar, eu acompanho o relator. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Agora, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, é o recurso eleitoral 58998, também da 37ª Zona Eleitoral Patu, onde é recorrente Maria de Fátima Pereira e também alistamento, inscrição eleitoral. Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria de Fátima Pereira contra a decisão do juiz da 50ª Zona Eleitoral, atual 37ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu pedido de alistamento eleitoral para o município de Rafael Godeiro. Em prol de sua petição de reforma, a recorrente sustenta que o processo foi instruído com a documentação pertinente aos vínculos profissional, patrimonial, afetivo, comunitário ou familiar, essa é a alegação genérica. Aduz, ademais, ter comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação de regência, do que tange a tempestividade do pedido de alistamento eleitoral, ao transcurso de pelo menos um ano da inscrição anterior e ao quesito da residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Por meio de decisão de folhas 37 e verso, o juiz a qual manteve o indeferimento. E a Procuradoria Regional Eleitoral, com vista dos autos, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado, votando. Senhor presidente, eu faço breve digressão aqui sobre o Instituto do Domicílio Eleitoral e digo que, na espécie, a eleitora não logrou demonstrar qualquer vínculo com a comuna apto a caracterizar o domicílio eleitoral, sendo de rigor a manutenção do indeferimento. Há uma porque, por ocasião do requerimento, apresentou comprovante de residência em nome de terceiro, sem demonstrar sequer a relação que possui com este.
E a duas porque, em diligências realizadas por oficial de justiça, não foi encontrada no endereço declinado no RAI. E melhor sorte não socorre a pretensão recursal no que concerne a demonstração de vínculos de outra natureza. O primeiro insta a assinalar que a ficha de matrícula na Escola Estadual Rafael Godeiro não se presta para estabelecer o liame hídrico comunitária. Haja visto que apenas comprova que a eleitora recorrente se matriculou há mais de 12 anos numa instituição de ensino na localidade em que pretende votar, revelando-se um vínculo não contemporâneo. De igual modo, a recorrente não logrou demonstrar os alegados vínculos de ordem profissional e patrimonial, tendo em vista a absoluta ausência de qualquer documento comprobatório nesse sentido. A seu turno, alegou-se também a existência de familiares do município. Em endosso a essa alegação, foram juntadas cópias de fichas de inscrição do genitor da alistanda na Previdência Social e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rafael Godeiro, emitidas há aproximadamente 20 anos, dando conta de que, à época das referidas inscrições, o infiliado informou que morava no município de destino. Logo, também sob o enfoque desse argumento, a insurgência não merece prosperar, de vez que, para além de se tratar da comprovação retrógrada de vínculo familiar com aquela comunidade, nos termos da jurisprudência deste egrégio tribunal, assentado com a ressalva do ponto de vista mais flexível deste relator, o liame familiar não é suficiente para caracterizar o domicílio eleitoral, salvo quando este se tratar de cônjuge, companheiro ou ainda eleitor menor de idade em relação à ascendente e a ponto precedentes. Destaque, à vista de tais circunstâncias, entendo que não restou demonstrado o alegado domicílio eleitoral, reputado, por conseguinte, a irresignação recursal insuscetível de acolhimento. Quanto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? Todos anuem. O som... Ah, melhorou agora. O som agora melhorou, né? Estava... A unanimidade, então, no do voto do relator. Não há mais processo em mesa para julgamento. E renovamos aos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte o voto de boas-vindas. O tribunal está aberto e, já que são do 9º período, né? Já são doutorando já, né? Já estão dando carteirada por aí afora, não é certamente, né? Sejam muito bem-vindos. A sessão de hoje foi uma sessão rápida, mas nós temos sempre sessão às terças e quintas. Hoje é uma sessão extraordinária, mas geralmente as nossas sessões são terças e quintas, às terças e quintas. Tanto aqui como lá no Tribunal de Justiça, estamos à disposição. Falo em nome do tribunal e em meu nome pessoal, pelo prazer de sempre lidar com estudantes. Tive o privilégio de ser professor da Federal, professor substituto nos anos 97 e 98, professor de Direito Civil lá na Federal, e também na UNP, desde a primeira turma da UNP, a partir do ano de 1992, que terminou em 96. Também fui professor da antiga FAO, hoje Estácio, né? A primeira turma também, e da Escola da Magistratura, como também é o caso do desembargador Ibanez também, que é professor também. Então, sejam muito bem-vindos, e não havendo mais processo em mesa para julgamento, declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.